A igreja da nova aliança recebeu a revelação maravilhosa de que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Mas existe algo que Deus depositou no povo judeu e que a igreja não está aproveitando. Bom, esse é o tema do vídeo de hoje. Fica comigo até o final desse vídeo e, se possível, compartilha essa mensagem, porque eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai abençoar muito a sua vida. Seja bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Um certo dia eu estava assistindo uma grande mulher de Deus fazendo uma live por uma rede social. E ali, naquela live, ela conta a respeito de um sonho que ela teve. E ela diz que naquele sonho, ela via um judeu fazendo uma súplica na frente do Muro das Lamentações. E o sonho tratava-se a respeito disso, de um judeu fazendo ali uma súplica, fazendo os movimentos com o corpo. E de repente ela pergunta para Deus: Senhor, por que eu estou vendo isso? E o Senhor, através daquele sonho, diz para ela que a igreja tem a revelação de que Jesus Cristo é o Messias, mas a perseverança está inserida no coração dos judeus. E isso nos faz pensar e refletir, porque muitas pessoas receberam em seus corações que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, mas elas não conseguem perseverar na promessa que Deus fez. E hoje nós vamos falar sobre isso, a importância de esperar a promessa que Deus fez, porque Ele é fiel para cumprir essa promessa. Vai lá comigo em João capítulo 1, a partir do versículo 19. Presta atenção nesse relato, muito importante. Olha só, João capítulo 1, versículo 19 diz: Este foi o testemunho de João, aqui João Batista, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Versículo 23. Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aqui João Batista começa a pregar a palavra de Deus, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Ele começa a falar do Messias. E os fariseus, que eram religiosos da época, enviaram mensageiros para perguntar a João Batista: Quem és tu? E eles começam a indagar a respeito de quem era João Batista. E eles fazem primeira pergunta: És tu o Cristo? E dentro dessa simples pergunta, nós vemos que os judeus estavam esperando aquilo que tinha sido dito pelos profetas. Os judeus esperavam o que estava escrito em Isaías capítulo 7 e em Isaías capítulo 9. Eles estavam esperando o que estava escrito em Miqueias capítulo 5. Eles estavam esperando o que estava escrito em Zacarias no capítulo 12, no versículo 10. Os profetas tinham falado sobre o Messias que haveria de vir. E os judeus estavam na expectativa. E nós precisamos aprender com eles, olhar para os acontecimentos deste mundo e olhar para as Escrituras, saber que a promessa de Deus ela vai se cumprir. Então, quando eles perguntam para João Batista: Quem és tu? És tu o Cristo? Eles estavam o quê? Olhando para as profecias e dizendo: o Cristo vai vir. Agora, olha no versículo 21, a segunda pergunta que eles fazem: És tu Elias? E aqui eles demonstram que estavam esperando a promessa que está escrita em Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5, que diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eles estavam esperando a promessa de um profeta que viria no mesmo espírito e no mesmo chamado do profeta Elias.
Então, os religiosos da época de Jesus, eles estavam olhando para os acontecimentos e ao mesmo tempo olhando para as promessas feitas na palavra de Deus. E olha a outra pergunta que ainda está no versículo 21. Eles perguntam, és tu o profeta? Mas tem distinção da primeira pergunta, és tu Elias? E és tu o profeta? E quando eles fazem a segunda pergunta, és tu o profeta? Eles demonstram que também estavam de olho na palavra que Moisés falou, que está registrada em Deuteronômio, capítulo 18, no versículo 18. Olha só o que diz. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, e cuja boca porei as minhas palavras. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Olha só, Moisés diz que Deus suscitaria um profeta semelhante a ele. E que profeta é esse que seria semelhante a Moisés? Um profeta que traria uma nova aliança. Moisés foi aquele que intermediou a antiga aliança. Jesus Cristo é aquele que estabeleceu a nova aliança. É claro que nós sabemos que Jesus Cristo não é um simples profeta. Ele veio com o ministério profético, mas ele é o responsável pela nova aliança. Então, nós olhamos aqui, as simples perguntas dos religiosos demonstram que Deus colocou no coração do povo judeu a expectativa e a perseverança para que eles estejam olhando para a profecia e olhando para os acontecimentos deste mundo. E é isso que nós temos que meditar nesse dia de hoje, porque Deus, Ele colocou no coração dos judeus a necessidade de perseverar e de esperar as promessas que estão escritas na palavra de Deus. E nós que somos a igreja do Senhor, temos a revelação, o poder, a graça que vem através de Jesus Cristo, mas não estamos perseverando em relação àquilo que foi escrito. Deus, Ele prometeu que enviaria o Messias, que é Jesus Cristo. E esse mesmo Deus falou, por intermédio de seu Filho, que Ele voltaria e estaria conosco até a consumação do século. Infelizmente, nós estamos vendo muitas pessoas, muitos servos do Senhor, esmorecendo por causa dessa crise de saúde. Muitas pessoas estão abandonando a sua fé, porque conhecem a revelação, têm no coração que Jesus Cristo é Senhor, mas não têm a capacidade de perseverar e crer e confiar naquele que fez a promessa. Porque eu te afirmo, amado, eu te afirmo, amada, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Eu não sei o que você está passando neste dia de hoje, mas eu posso te afirmar, aquele que prometeu que estaria com você até a consumação do século, Ele é fiel para cumprir e Ele é fiel para te socorrer em tudo aquilo que você está passando. Bom, que possamos aprender com o povo judeu e que perseveremos e que possamos perseverar, porque Ele virá e não tardará. Mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia e eu peço carinhosamente, deixa um comentário, porque o seu comentário aqui no vídeo me ajuda muito na divulgação dos vídeos e na divulgação do canal. E eu também quero te pedir carinhosamente, compartilhe essa mensagem com pelo menos mais uma pessoa para que a palavra de Deus continue a ser anunciada. Obrigado pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente. Seeing eyes of mine